Ele já tá num tamanho bem... 4 correntes. 1, 2, 3, 4. E vou fazer sobre cada ponto da base, cada ponto, vou fazer um ponto alto. Voltando aqui, pessoal, só pra corrigir uma coisa. Eu fiz 4, uma vai servir de espaço, né? Por causa do espaço aqui, ó. E então, em cima de cada um desses pontos, eu vou colocar um ponto alto também, tá? Então, a gente vai seguir assim. Olha. Eu coloquei aqui, deixa eu fazer. Em cima do outro ponto alto, eu vou pôr um ponto alto. E vou prosseguir obedecendo os espaços, tá? Faço a corrente. E vou fazer sobre cada ponto alto, um ponto alto, obedecendo os espaços, da mesma forma, tá bom? Da mesma forma. Olha. Aqui são. Então, a gente vai prosseguir a sequência, tá? A gente prossegue aí a sequência, ó. Sobre cada ponto da base, um ponto. Aí, é uma corrente, você faz uma corrente. E vai pro próximo ponto e faz um ponto alto em cima. Até chegar na curva, tá bom? Então, vamos prosseguir. Agora, pessoal, já tô chegando na curva novamente, olha. Então, o que eu vou fazer? Fiz a minha corrente e vou uma corrente. Vou fazer os 3 pontos altos em cima de cada ponto da base, né? Olha, mesmo jeito, 3, 1, 2, 3. Aí, aqui na curva, aqui, ó, quando vou mudar pro segundo, o 2, onde tem 2, quando eu vou colocar 2 correntes, tá? Ó, 1, 2. Porque senão ele começa a ficar, ó, encumbucado, né? Tá vendo? Ele começa a encumbucar. Aí eu vou lá, ver aqui. Aí eu vou colocar um aqui, ó, nesse ponto. Eu vou pôr um. E aqui onde tem o outro, eu vou colocar 2. Não vou colocar um só em cima de um, não. Entendeu? Então, em cima desses 2 pontos altos, em cima de um eu vou colocar um, em cima do outro eu vou colocar 2 juntos, tá? Pra quê? Pra ele não ficar, não começar a encumbucar aqui. Então, eu vou fazer um aumento aqui. Ó. Estamos na 4ª carreira, tá? Na 4ª carreira. Então, olha, eu vim com 3, fiz 2 correntes, coloquei em um espaço 1 e no outro espaço eu coloquei 2. Agora, eu vou fazer as 2 correntes. Essa é a 4ª carreira. 2 correntes, tá? Porque senão ele vai começar a encumbucar. Aí, eu vou fazer a mesma coisa, ó. No primeiro aqui, ó. No primeiro, daqui da curva, onde tem 3, tá? Eu vou colocar, ó, 2 no primeiro. Aqui, ó. Eu vou colocar 2 aqui no primeiro, tá? Você vê que ele vai começar a acertar. Ó, coloquei 2 aqui no mesmo lugar, onde tem os
três pontos, né? Olha, no meio, onde tem os três pontos altos. Então, eu coloquei na entrada, no espaço de um, eu coloquei 2 pontos. No espaço do outro, eu vou colocar também. Ó, vou fazer uma corrente só. Uma corrente só. E vou colocar 2. Isso vai fazer com que o meu tapete comece, ó, ele vai abrir. Vou colocar 2. Tá? Essa é a minha matemática para esse aqui, tá? Faz que vai dar certo. Olha, agora eu já faço 2 correntes. Tá vendo? E vou fazer a mesma coisa aqui, onde tem um ponto, que eu fiz 2 correntes de espaço. Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Onde tem um, eu vou colocar 1. E no próximo do lado, ó, 1. No próximo do lado, espaço, eu vou colocar 2 pontos no mesmo lugar. Mais um. 2. Isso é na curva do nosso tapete, tá? Ele vai ficando maior, vai ficando, olha, olha só como que ele abriu, tá vendo? Ele abriu já, ó. Abriu. Então, na quarta carreira, você vai colocar na sua primeira curva em cima de 2. 1, 2, 3. 1 em um e 2 no outro. Entre os 3, você vai colocar 2, uma corrente e 2. 2 correntes e no outro faz a mesma coisa que você fez aqui. Vai colocar 1 e no outro 2. E aí, a gente prossegue, ó. 2 correntes. 2 correntes. E eu já vou começar de novo, olha. Depois das 2 correntes, é como se estivesse começando aqui, eu tô também começando aqui. Eu vou fazer sobre cada um ponto alto, tá vendo? Então, é uma sequência, ó. Uma carreira que eu iniciei, né? Que é a quarta. Então, eu sigo essa sequência, ó. 1 sobre... Deixa eu passar pra cá. Ó, meu trabalho. E vou, ó. Aqui, em cima de cada um, eu já vou começar de novo. Colocar um sobre o outro, ó. Um ponto alto sobre cada ponto, né? Olha. E aí, eu vou seguir com uma corrente e um ponto alto sobre cada ponto da base. Uma corrente, um ponto alto sobre cada ponto. Uma corrente, um ponto alto sobre cada ponto, até eu chegar de novo aqui, ó. Tá vendo? Até eu chegar novamente na curva, viu? Volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, cheguei de novo, né? Olha, minha base toda, eu fiz um ponto com espaço sobre cada ponto e deixando o espaço, tá vendo? E agora, já estou no último, e agora eu já tô chegando aqui na curva. E vamos fazer a mesma coisa, olha. Então, aqui, ó, na curva nós vamos colocar um ponto alto aqui, fazemos 1, 2 correntes, né? Colocamos um ponto alto aqui. Deixa eu corrigir, isso mesmo. Um ponto aqui, olhando o outro lado aqui para conferir, né? E onde tem um. Onde, no outro espaço, né, que são ó, os 2 pontos altos, a gente coloca nesse espaço 2 pontos altos. Aqui na outra ponta do nosso tapete. Então, eu já fiz no mesmo espaço e vou fazer mais um. Ó. Pronto. Prontinho. Vou fazer novamente, olha, 2 correntes.
uma, duas, né? Que é de separação. Vou aqui, ó. Lembra que no meio tem 1, 2, 3 pontos altos? O que que a gente faz? Põe 2 nesse espaço, junto, ó. 2 junto. 1, 2. São pontos altos, tá, gente? Ó. 2. Aí, eu faço uma corrente de separação. E vou fazer no outro espaço. Olha, tá dando pra ver? No outro espaço eu vou fazer 2 pontos altos também. Aqui, ó. 1. 2. Ó. Vou novamente fazer 2 correntes de separação. Olha, agora eu vou girando meu trabalho. Mesma coisa, ó. Temos 2 pontos. Em cima de um, eu vou fazer um ponto só na curva. Em cima no outro, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. 2 pontos altos no mesmo espaço. E é para nosso tapete ir abrindo na curva. Pronto. Fiz 2. Aí, já estou, ó, aqui nessa curva. O que que eu vou fazer aqui? Um ponto sobre cada ponto. Porque eu teria que colocar o quê? 3 pontos. Mas eu não vou colocar 3, eu vou fazer uma, 2 correntes. E vou fazer um ponto aqui. Ó. Olha só. Então, vai ficar igual. Tem 3 aqui. A gente tem 3 aqui. E aqui teria que ter 3. Então, a gente faz um sobre cada ponto. Sempre assim, tá? Quando chegar na curva para encerrar, você não vai repetir 3 pontos, você vai colocar 2, porque você vai usar a corrente que levantou, né? Que iniciou como o terceiro. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Aqui, na terceira corrente. Ponto baixíssimo, encerrando. Olha só. E aí, ele vai ficando nessa forma. Dessa forma, olha, como que ele já... Olha como que ele abriu. Tá vendo, pessoal? Como que ele abriu. E eu já volto pra gente prosseguir aqui. Então, pessoal, prosseguindo a nossa quarta carreira. Agora encerramos, né? A quarta carreira, ó. Aqui é a primeira. Tá vendo? Olha, aqui é aqueles pontinhos que a gente pegou pela laçada de trás, então dá pra saber onde começa. Então, essa é a primeira carreira, segunda, terceira e quarta. Então, eu encerrei aqui na minha quarta carreira, olha. Tá vendo? Encerrei aqui com ponto baixíssimo. E vamos continuar aqui. Vamos levantar 4 correntes. 3, 4, que uma é para uma a mais para tá virando o trabalho, né? Agora, gente, a gente vai prosseguir da mesma forma aqui, ó, na base, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui na base, que eu levantei com uma, aí eu vou pro próximo ponto e faço um ponto alto, vou pro próximo ponto e faço outro ponto alto. Vamos lá, sempre deixando o nosso fio mais solto, nós que temos um ponto mais ajustado, tá bom? Aí, fazemos uma corrente, passa pro outro. E eu quero deixar um abração para todos vocês, viu?
Deixar um abraço aqui pra Vanessa, pra a dona Fátima, para todos os nossos seguidores, né, que tem compartilhado aí, que tem deixado comentário. Então, eu deixo abraço para todos, tá? Todos vocês. Então, a gente prossegue, olha, um ponto alto sobre cada ponto da base, tá? Então, agora, olha, 3. Então, pessoal, eu vou prosseguir fazendo, ó, sobre cada ponto, né, pulando com uma corrente de base, uma correntinha, sobre cada ponto fazendo um ponto sobre o outro, né? E quando chegarmos de novo na nossa curva aqui, ó, tem 3, aí a gente faz 2, começa aqui, ó, a nossa curva começa nesses 3 pontos altos, tá? Então, quando chegar neles, e aí eu volto para a gente fazer a curva, ok? Então, como eu falei, pessoal, olha, já cheguei aqui na curva. Então, aqui eu coloco 2 correntes, né? Na curva, a gente coloca 2 correntes, olha. Eu vou colocar 2 correntes e vou... Pessoal, tô atrasando um pouco aí com o vídeo, mas é porque eu tô com um outro trabalhinho que eu estou fazendo, né? Um trabalho que eu tô fazendo. Então, assim, uns bordados, então, vou atrasar um pouco com vídeos no canal, tá? Mas é só por isso, tá, pessoal? Olha só, aí, fiz as 2 correntes. Agora, pessoal, olha só. Aqui onde a gente tem, aqui na curva, onde a gente tem, tá vendo, ó? Deixa eu ver se tá focando bem aqui. Onde a gente tem os 3 pontos, nós vamos fazer nesse primeiro ponto 2, tá? Olha só. Nós vamos fazer um aumento aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nós começamos com 2, aqui tem 3, e aqui nós vamos ficar com 4. Então, aqui eu vou fazer 1, né? No 2. 2 no primeiro. Olha. Tá vendo? E nesse aqui, ó, eu vou fazer uma corrente, separação, tá? E aqui eu vou fazer mais 2. Não vou fazer aqui nesse espaço, vou fazer no de cá, ó, da ponta. Vou fazer mais, ó, 2. Vamos ver aqui. 2. Olha só. Vendo? Perdão, pessoal. Vou voltar aqui, porque aqui tem que colocar 2 correntes. 2 correntes, aí. E aí eu faço mais 2. Porque senão ele vai ficar do aumento. Aqui a gente fez 2, né? 2 correntes, ponto. Pronto, consertei. Prontinho. Aí a gente vai fazer, ó. Tá vendo? Fazer as 2 correntes. Tá vendo? E vamos aqui pro próximo ponto. Aqui nós vamos fazer 2. Aqui não. Aqui, ó. Que é os pontos do meio, tá? Vamos fazer 2. Então, na curva, girando, ó, girando o trabalho, nós colocamos 2 correntes, né? Aqui a gente não vai precisar colocar, porque aqui, ó, a gente faz 2, a gente faz uma corrente. Nesse intervalo aqui, ó, nós vamos fazer mais 2. Vamos fazer uma corrente, ó, e aqui nós vamos fazer 2. Então, aqui no meio dele, não precisa fazer 2 correntes, tá? Porque aqui já vai ter mais pontos de aumento. Então, como a gente tem mais pontos de aumento aqui, ó,
no meio, pera só um pouquinho, eu vou mostrar pra vocês, olha. No meio aqui, como tem mais pontos de aumento, aqui é o meio do tapete. Então, nós começamos, ó, em 3, agora nós colocamos 2, 2, e aqui nós colocamos 2, 2 e 2. Agora, a gente volta a fazer 2 correntes, 1, 2. Gira o nosso trabalho aqui, e aqui, ó, que é as 2 de separação, e aqui nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos fazer 2 aqui, no primeiro ponto, 2 pontos altos, igual a gente fez no outro lado. Então, você repete da mesma coisa, tá? Fez no outro lado, faz aqui também. 2 pontos, 2 correntes. E mais 2 pontos no da quina. Então, as 2 correntes ficam nesse ponto aqui do meio, ó. Tá vendo, ó? No do meio, né? Que é o espaço, e aqui não vamos fazer mais 2 pontos altos. E ele vai ficando assim, aqui pra mim dá um pouco de dificuldade, porque estou com a câmera aqui, até balançando. Então, a gente, ó, fazemos 2. Fica bem grande, né? Essa é a nossa 5ª carreira, tá? Nossa 5ª carreira. Esse eu vou fazer só até a 6ª, que é o acabamento. Então, eu vou terminar com essa 5ª carreira e volto com uma carreira de acabamento para encerrar o meu tapete, tá? Mas você faz o tamanho que você quiser, tá? E vai aumentando. Então, agora eu vou fazer mais 2 correntes, ó. 2 correntes, porque eu já tô virando. Deixa eu mostrar aqui. Que eu já tô girando ele aqui, ó. Então, eu fiz 2 correntes que eu já tô no outro lado da... Pera aí. No outro lado aqui da curva, né? Aqui, ó. Então, eu faço 2 correntes, que aí eu vou voltar pros 3 pontos, olha. Igual aqui nesse lado, vou voltar para os 3 pontos da base, que vai continuar normal. Então, sobre cada ponto eu faço um ponto alto. Olha, continuo a base, depois dos aumentos da curva, eu continuo com a mesma coisa, olha. Um ponto alto sobre cada ponto, e um intervalo de uma corrente. Vendo? Ó, aí eu faço uma corrente e vou de novo pro próximo ponto da base, fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E eu já vou ter que, olha só, colocar mais um rolinho de fio aqui. Vou ali pegar e volto. E vou prosseguir aqui, ó, sobre cada ponto da base e volto pra gente fazer a próxima curva, ok? Então, pessoal, eu voltei só para mostrar pra vocês, olha só. Eu fiz rolinhos, né, como eu falo pra vocês. Ó, o tamanho desse rolo, gente. Olha o tamanho deste rolo de malha. Fui eu que fiz assim, porque quando vem, né, igual eu falo com vocês aqui, 1 quilo, você vai esticar, você vai emendar, você vai fazer o seu rolo, né? Aí, você vai abrir assim, vai emendar uma na outra, na máquina, na mão. Ou você pode colar, né? Mas eu acho melhor, gente. Quem não costurar, eu acho melhor você dar nó, igual eu faço, ó. Eu pego o meu... Ai, Jesus. Eu tô sempre esbarrando essa câmera aqui na mesa. Eu mudei de mesa aqui, né? Para poder... Eu começo em uma e termino em outra. Eu vou mudando de lugar, sabe, pessoal? Que eu tô trabalhando nessa mesa aqui, então, eu vim pra cá. Aí, olha só, aí você faz o nó assim, como é pra minha casa, eu não me importo de ficar com as pontinhas de nó, mas se você for vender e você fizer nó assim, aí você corta, tá bom? Ou você prende lá depois você enfia ele por dentro assim, prende com a linha, tá bom? Mas eu voltei só pra mostrar pra vocês aqui, ó, esse rolão que eu fiz, né, de tiras de malha. Inclusive, eu quero agradecer a minha amiga Vanessa, porque foi ela que me disponibilizou, me deu essa malha, gente. Vanessa, Deus abençoe sua vida. Então, eu guardei, né, quando ela me deu. E é a Vanessa Cruz, tá, gente? Segue ela lá, viu? Aí, ela tinha me dado essas malhas e eu peguei,
fui separando e fiz o rolo. E agora eu estou aqui usando, fazendo esse tapete lindo para vocês, né? Com esse conteúdo maravilhoso. Então, eu vou prosseguir, né? Toda a extensão aqui, ó, da base, tá? Eu vou prosseguir e volto aqui pra gente fazer a curvinha, tá bom? Então, pessoal, já cheguei aqui, ó, na curva. Cheguei aqui na curva, olha. Né, onde vamos começar com 2 pontos, 2 correntes. A gente já faz aqui 2 correntes. Né, já estamos encerrando a nossa 5ª carreira. E aqui, ó, eu vou fazer igual lá no outro lado. Vou colocar no primeiro 2 pontos, fazer 2 correntes e no próximo fazer, colocar 2 pontos. Então, pessoal, e olha só, aí fiz os 2, vamos aqui para... Mas não tenho tempo muito, assim, de ficar muito olhando, viu, meninas? E ficar olhando lá o conteúdo que elas postam, às vezes não dá, mas quando dá eu vou lá e vejo, curto, né? Deixo um comentário para estar motivando a nossa amiga lá, da dona Fátima, né? Ela tá sempre aí colocando... Opa, aqui é 2 correntes. Então, ela tá sempre... 2 pontos. Ela tá sempre comentando lá. Se vocês olharem lá, ela tá sempre comentando aí, né? Nos vídeos. E, gente, deixe seu comentário. É muito importante, né? A gente saber se... o que você tá achando do conteúdo. Se é legal pra você. Aí, aqui, ó. Fiz 2 sobre o primeiro, né? Então, eu fiz 2 pontos. Aí, eu faço 2 correntes aqui. E vou para o próximo aqui, ó. Porque aí, em cima desse, eu não vou fazer. E vou fazer no próximo aqui, ó. Aqui é na curva. Então, a gente tem que também motivar o outro, né? E ela sempre deixa aí no comentário. O comentário nos motiva muito para saber se você tá gostando do conteúdo, se ele tá te favorecendo, né? Em alguma coisa. E o like também, deixar o seu joinha aí, né? Para que o YouTube reconheça o trabalho da gente, porque, pessoal, a gente, né, criador de conteúdo, por mais simples, pode ser o conteúdo mais simples, mas a pessoa, né, nós dedicamos tempo para isso, para estar trazendo conteúdo, para estar gravando, quem faz aí já sabe disso. Então tem que gostar mesmo, né? Tem que ter muito carinho pelo que faz, para poder estar fazendo isso aqui. Não é algo assim de perca de tempo, porque não tem o que fazer, né? Mas é porque a gente gosta. E sabemos que vai acrescentar algo na vida de alguém. Não é mesmo? Eu tenho certeza, assim, que esses conteúdo aqui tá acrescentando alguma coisa de bom na vida de alguém, né? De todos os inscritos que estão aqui. Você não está aqui à toa. Como eu falo, você não caiu aqui de paraquedas, não. Você veio porque, né, você é especial. Então, olha só. Foi escolhido. Olha só. Então, aí eu fiz, né, 2 aqui. Aqui estamos no meio, igual eu falo. No meio do tapete, olha. Então, agora, eu vou colocar 2 no meio também. Eu vou fazer uma corrente de separação e coloco 2 aqui no meio, ó. 2 pontos altos no meio. Estamos encerrando a 5ª carreira, né? Olha, eu faço 2. Se você estiver fazendo, for fazer, gente, procure usar agulha, né? Que te dê mais, assim, uma facilidade e que sua mão começar a doer, porque é um fio mais grosso, né? Aí você para um pouquinho, tá bom? Descansa a mão e depois você volta. Aí faço mais uma corrente e no próximo eu faço mais 2. Aqui no meio dele,
como eu disse lá, né? Não precisamos colocar duas correntes. Só uma tá bom de separação. Então, ó. Eu tô, olha, agilizando para deixar esse conteúdo para vocês, que eu tenho que voltar para o bordado. Olha. Prontinho, tá vendo? Olha só. Como que fica. E aí, eu vou fazer novamente duas correntes. E agora eu já vou virar aqui o meu tapete. Olha, fraquinha, deixa eu colocar aqui em cima. Gente, ele tá grandão. Olha. Aumenta, rende bastante o trabalho, né? Então, eu venho para o próximo, que é da curva. Aqui eu vou colocar 2 pontos altos. Olha. Aqui ainda tem aumento. Então, aqui eu coloco 2. Como a minha malha, eu não quis partir ela no meio, gente. Então, ela ficou bem grossinha. Aí. Porque senão eu imaginei que fosse ficar muito fino, sabe? Então, eu preferi deixar ela larguinha mesmo. E só estico pra ela dar uma enroladinha a mais, né? Agora, o próximo. Ó. Mais um ponto alto. Em cima. Ops. Ai, gente, esqueci aqui. É 2 no mesmo lugar. Vou falando e acabo esquecendo. Que é na curva. Vou falar da malha larga. Esqueci aqui, pessoal. Olha, aí fiz 2. Pulo aqui com 2 correntes. E vou pro próximo. E faço 2 pontos no mesmo lugar. Pronto, lembrei. Olha. E a câmera balançando. A mão batendo na câmera, gente. Coloquei em outro suporte para ficar mais perto. E acabo esbarrando nele e vai. Então, aqui, ó. Fiz 3, fiz 2 pontos. Tá vendo? E agora a gente vai prosseguir, ó. Olha, aqui já seria o ponto que continua a carreira, né? Os 3 pontos altos. Então, aqui eu encerro, olha, com 2 correntes. Tá vendo? 2 correntes para poder pular para cá, ó. Aqui eu fiz 2. Isso mesmo. Eu vou aqui. Deixa eu conferir, pessoal. A outra ponta. Isso mesmo, 2 correntes. Tem que conferir. Não tá ensinando errado. Aí, passo sobre cada ponto aqui. Olha. Então, eu vou fazer só 2. Que quando a gente encerra a carreira, não fazemos 3 porque aqui, ó. Aqui está subindo já as 3 correntes, né? Que é onde a gente começou. A gente sempre sobe ela, ó, em cima de um ponto da base. Então, que é onde que a gente encerrou. Então, aqui a gente faz só 2. Olha. Só 2. E aquele lá, que a gente subiu para começar a carreira, ele vai servir como o terceiro. Então, a gente vai nele. Ó, a gente vai lá nele. Ó, 1, 2, 3. Na terceira aqui, ó, já ficou a corrente de separação. E a gente faz um ponto baixíssimo. Olha, e aí ele ficou com os 3 pontos altos, seguindo a carreira numa boa. Então, agora, nós vamos começar a sexta e última carreira do meu tapete. Olha, gente, o tamanhão que ele ficou. Tá vendo? Tamanhão.
Aqui, ó, cabe seu pé, ainda sobra, vai sobrar espaço em volta. Olha, se você colocar no banheiro, hein? Olha, cabe os pés aqui, uma boa. Esse meu aqui, se eu quisesse colocar no banheiro, ele dá um espaço entre a minha pia lá, né? Numa boa também. E também entre perto do vaso e perto do box. Também daria o espaço ideal também. Então, sempre você mede, se você for aumentar, se for fazer para o banheiro, você vai lá e olha o espaço, né? E vai fazendo as carreiras devidas ao espaço do seu banheiro, ou que você quer para perto da cama, ou para perto da pia, né? Da sua cozinha, ou para a porta de entrada. Então, você vai olhando o comprimento e a largura que você quer. Aí, só não esquece de que você vai ter que fazer aumento nas voltas, né? Na curva do seu tapete. Então, se você parou aqui, ó, igual o meu, parou em 4 aqui, ó, 4 aqui, né? E aqui no meio tem 6. Então, na próxima que a gente vai fazer, que é na próxima de encerramento, né? No caso, eu não vou estar fazendo. Então, você vai estar. Se você vai continuar, você já sabe que na próxima que você fizer, aqui não vai ficar só 4. Aqui você vai colocar um sobre cada um, né? Ou 2 aqui, ó. Vai fazer aumentos aqui. Um sobre esse, vai fazer mais aumentos no meio, né? Você vai poder colocar um sobre cada um, fazer correntes, fazer aumentos, colocar 2 aqui, fazer corrente e colocar um sobre cada ponto. Então, sempre vai aumentar. Aqui também sempre vai aumentar. Você vai fazendo e vê que deu certo entre a quina, o aumento, ele não ficou curvado, beleza, tá? Então, agora, nós vamos para a quinta carreira, para sexta carreira, né? Do nosso tapete. Embora. Ops, para de pular. Opa! Olha os barros, gente, nossa. Ainda bem que quem me conhece, quem já é do canal, sabe que eu e a câmera, nós somos dessa forma, né? Então, ó lá. Ó, então vamos subir de novo. 4 correntes. 1, 2, 3, 4, né? 4 correntes. E vamos, porque sempre tem que ficar 3. Pessoal, vamos encerrar o nosso tapete, então, aqui, né? Vamos fazer o acabamento, ó. Levantei 3 correntes aqui, tá vendo? Então, vamos fazer mais um ponto alto aqui no mesmo espaço, ó. Mais um ponto alto, no mesmo espaço, tá? E agora, olha só, bastante atenção aqui. Você vai fazer 3 correntes, ó, um pra cima. 1, 2, 3. Nós vamos fazer aqui um picô. Aí, você vai vir aqui, ó, no pé da corrente e vai introduzir sua agulha aqui, ó. No pé da corrente, vai puxar o ponto, ó, o fio, e vai fazer um ponto aqui, ó. Tá vendo? E agora, você estica seu fio e vai fazer no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Olha. 1, 2. No mesmo, tá? E por que eu fiz só aquelas carreiras? Porque aqui com esse acabamento, já vai, olha, vai dar uma ampliada no seu tapete, né? Na finalização, tá? Agora, eu faço uma corrente, ó. Aí, aqui, ó, entre esses 2 pontos da base, tá vendo? Eu não vou fazer nada em cima deles, eu vou fazer aqui no meio. Um ponto baixo, olha. Vou lá, puxo e puxo. Mais uma corrente. E vou aqui, ó. Então, eu vou pular esse espaço, mais um ponto, que a gente sempre vai pular 2 pontos. Mas como aqui tem um espaço, então, eu vou pular esse espaço, um ponto, e vou pro terceiro. E no terceiro, eu vou começar novamente. Vou fazer aqui nesse ponto, que é o do meio aqui, ó. Como nós tivemos um espaço aqui, né? Então, aí sempre você vai pular 2 pontos
fazer uma corrente, pular 2 pontos e fazer novamente o conjuntinho. Então, o meu deu aqui. Aí, eu faço um ponto alto, vou fazer nesse mesmo lugar mais um ponto alto para fazer o picô. Olha, faço mais um. É muito fácil, gente. É só prestar atenção um pouquinho. Agora, a gente faz 3 correntes. 1, 2, 3. 3 correntes, tá vendo? As 3 correntes e faço aqui, ó. Aqui no pezinho do ó. Fecho ele, que é o picô, tá vendo? Ele vira um círculozinho aqui. Aí, eu levanto o meu fio e vou fazer no mesmo lugar mais 2 pontos altos, ó. Então, vai ser a extensão toda do tapete, vai ser isso agora, tá? Vai ser só isso, gente, vai ser, olha, pronto, mais um pronto, olha só. Tá vendo? E aí, eu faço uma corrente, sempre terminar, ó, um conjuntinho, né? Nós vamos pro próximo, tá? Próximo com uma corrente. Então, fiz uma corrente, eu vou aqui, ó, pular um ponto, tá vendo? Eu vou aqui, então, eu vou aqui nesse ponto, ó. Não vou aqui aqui, ó. Eu vou aqui, onde tá o meio, e vou colocar um ponto baixo, ó. Olha só um pouco. Pulo 1, 2, que esse também, e vou pro aqui. Faço um picô, faço um ponto baixo. Isso, olha. Pulei 1, 2 e fui, tá? Aí, faço mais uma corrente, olha. Faço mais uma corrente. E vou aqui, ó, pular 1, 2 e vou aqui pro meio. E vou fazer outro ponto, outro conjuntinho. Aqui caiu no meio, olha. Caiu aqui no meio. Vou fazer, ó, 2 pontos altos aqui. Caiu no espaço, né? Vou fazer as 3 correntes. 1, 2, 3. Vou aqui no pezinho dela e faço. Ó. Fecho. Tá vendo? E levanto o fio e continuo. Mais 2 pontos altos. Dois. Prontinho. Aí, olha, faço mais uma corrente. Pulo novamente 2 pontos, vou pro terceiro e faço um ponto baixo. Vou fazer outra corrente. Vou pular mais 2 pontos da base e no próximo eu já vou começar o outro conjuntinho. Então, é isso, gente, a todo o seu tapete. Então, eu vou fazer em toda a minha volta isso, tá vendo? E quando eu chegar aqui, ó, quando tiver faltando, olha, na minha curva no outro lado, quando eu chegar na curva aqui, ó, quase encerrando aqui, ó, quase encerrando aqui, que tiver faltando esses espaços aqui, ó, quando eu chegar aqui, aí eu volto para a gente encerrar, tá bom? Então, pessoal, cheguei na curva. Então, aqui na curva, né, o que vamos fazer? Quando você chegar aqui na curva, olha, tá vendo? Aqui onde já começa aqueles aumentos que a gente fez, tá vendo? Ó, sobre 3 pontos, nós colocamos 2, fizemos 2 correntes, fizemos 2 pontos no outro ponto. Então, aqui já começa, aqui já vai começar o lugar daqueles aumentos. Aí, eu fiz, aí você vai fazer aqui, ó,
Aí você já vai vir, tá vendo? Aqui tá os 3 pontos altos. E aqui tá os 2. Onde começa a curva. Então, você vai já fazer aqui, ó. Você pode fazer aqui 2 correntes, ó. E faz o ponto baixo. No meio. O meu caiu aqui no meio. Tá vendo? E aí, você faz 2 correntes novamente. Então, quando chegar na curva, perto da curva, você já vai começar a colocar 2 correntes, tá bom? Que aqui já está perto dos aumentos, ó. Aqui tem 3 pontos altos e aqui sobre eles tem aquele que é 2 correntes, né? E 2, que aqui começa as 2 correntes. Então, como o meu caiu aqui, eu vou colocar na minha curva 2 pontos altos. Ou na curva, você já começa a colocar 2 pontos altos depois do ponto baixo. E aí, pula 2 pontos. Então, o meu deu aqui, tá vendo? Aí, você vai pular 2 pontos da base e vai pro próximo. O meu tá aqui dentro do espaço. E aqui é onde que eu vou fazer o meu conjunto do picô. Então, eu vou colocar os 2 pontos altos aqui, tá vendo? E voltei para mostrar isso aqui, né? Na curva. Olha, aí eu faço os 3 pontos, 3 correntes, né? Que a gente sobe para fazer o picô. Então, eu coloco aqui, ó. Eu fecho. Tá vendo? E volto fazendo 2 pontos no mesmo espaço. 2 pontos altos. Que é para encerrar o conjuntinho, né? De acabamento. Um conjuntinho. Para prosseguir. Olha, aí eu girei, porque já saí aqui da curva. Peraí, deixa eu ver se tá. Aqui, ó, saí da curva. Então, eu vou fazer de novo uma corrente. Vou pular 2 pontos. Então, eu tô pulando esse ponto, o espaço e vou pro próximo aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Então, sempre depois de uma corrente, né, para o ponto baixo, vai ter, você vai pular 2 pontos. Então, eu fiz 2 correntes aqui. Tá vendo? Aqui é 2 também, pessoal. Aqui é 2 também, aqui, ó. Estamos na curva, né? Vou lá, faço o ponto baixo. Isso. Dei 2, espaço e mais um ponto. Faço o ponto baixo. Como estamos na curva, mais 2 pontos, 2 correntes. Na curva, não esquece, tá? Se estiver saindo fora da câmera, vocês me perdoem. E aí, ó. Então, na curva, começando nela e entre os pontos da curva, você sempre vai fazer antes do ponto baixo 2 correntes, depois dele 2 correntes, vai contar 2 espaços, ó, 1, 2, e no terceiro vai fazer de novo o conjuntinho. Então, vamos prosseguir e eu volto para mostrar para vocês lá na outra curvinha e a gente encerrar. Então, eu já tô chegando aqui na última carreira, na última curva, né? Na última carreira. E já vou fazer aqui, ó. Aqui é o último ponto, o último lugar onde que eu coloquei uma corrente só para pular. Agora eu já chego na curva onde tem os aumentos e já tem 2 correntes. Aqui eu vou colocar 2 correntes também depois do meu ponto baixo. E vou contar 1, 2. Então, o espaço vai servir como o segundo ponto. Terceiro, que eu vou fazer meu ponto alto, que é o próximo conjuntinho. Tá vendo? Então, para você começar, né, quando chega as 2 correntes, tanto para começar ou para encerrar, você só vai seguir o que tá, né? Aqui, ó. Aqui, quando eu encerrei na outra ponta, deixa eu mostrar aqui. Quando eu encerrei na outra ponta aqui, ó. Depois das 2 correntes, aí eu fiz um conjuntinho. Então, eu já comecei o ponto de base, né? A base normal do tapete. Então, eu fiz só uma corrente. Não precisei fazer 2, porque já tinha passado dos aumentos. Então,
Mas, nesse lado aqui, depois da curva, a gente já vai ter o encerramento, né? Logo depois, olha, logo depois das duas correntes aqui, ó. E aí, a gente vai chegar aqui. Então, eu vou continuar aqui fazendo sobre os aumentos, né, da curva, os meus conjuntinhos. Lembrando que depois da curva, a gente coloca duas correntes, né? Então, 2 pontos altos no mesmo lugar. Faz as 3 correntinhas. 2 pontos altos no mesmo lugar, né? Aí, a gente faz 3 correntes. 1, 2, 3. Aí, aqui no ponto, a gente faz, ó. Fecha ele. E vamos fazer mais 2 no mesmo lugar. E vamos prosseguir assim, tá? 2 no mesmo lugar. 2 pontos altos no mesmo lugar. Ó. Tá pegando aqui. Tá. 2 pontos altos no mesmo lugar. Ó. E aí, vamos prosseguir, ó. Faço 2 correntes. Ó. Vou pular 2 pontos. 1, 2. E vou pro terceiro. Faço um ponto baixo. Ops. Tá vendo? Aí. Faço 2 correntes. E vou, pulo 2 pontos, o espaço, e vou para o próximo. E faço, começo meu ponto alto. Vendo? E eu vou fazer aqui até chegar ponto de encerramento e volto. Então, olha só, pessoal, voltando aqui, já fiz, olha, já fiz em toda a minha volta, eu fiz, né, os meus picôzinhos, porque eu quis contar o espaço como um ponto, apesar de ele ter 2 correntes. Eu preferi fazer dessa forma, tá? E o meu deu super certo, viu? Então, você quiser fazer também dessa forma, você pode contar o espaço como um ponto para fazer o seu próximo ponto, o seu próximo, o ponto baixo, né? Então, eu cheguei aqui, ó, tá vendo? Sobre cada, eu sempre pulei, fiz 2 correntes, coloquei um ponto, e aqui onde estava os aumentos, né? Os aumentos da nossa curva, que é o meio, aqui é o meio da nossa curva do tapete, ó. Tá vendo? Então, eu pulei 2, fiz o ponto baixo, fiz 2 correntes, que durante a curva você vai colocar 2 correntes entre o conjuntinho e o ponto baixo, né? Um lado do outro. Aí, fiz 2 correntes, pulei 2 pontos da base, fiz mais um conjuntinho com picô, tá vendo? E agora, eu já tô aqui, ó, encerrando. Então, aqui, ó, já fiz 2 correntes, já vou pular o espaço como um ponto de base, 2, e vou aqui pro outro ponto. O próximo ponto, e faço o meu ponto alto, que é onde que vai dar aqui mais um conjuntinho, ó. Tá vendo? Um conjuntinho de picô aqui. Então, vamos... Aí. Já fiz vou fazer mais um ponto alto no mesmo espaço. Olha. Um ponto alto no mesmo espaço. E vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3.
E agora eu venho aqui na pontinha dele, ó. Onde eu subi as correntes e fecho. Agora eu laço e faço mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Vai esticando seu fio, né? Olha. Esse fio meu, algumas partes dele tem umas manchinhas. Não tem problema. Quando lavar esse tapete depois de pronto, pode ser que essas manchinhas já vêm, né? Nas malhas, porque fica tudo lá misturado e as pessoas podem ter pego. E como tava guardado, né? Vai manchando um pouquinho. Aí eu fiz o conjuntinho, tá vendo? Faço, que ainda estou na curva, ó. Ainda estou na curva, tá vendo? Aqui, ó, onde tem as 2 correntes. E eu vou fazer 2 correntes. Tá vendo? Ó. Aí, no caso, eu pulo, ó, 1 ponto, 2, e venho aqui e faço o ponto baixo. No próximo ponto, olha, faço o ponto baixo, faço 2 correntes. 1, 2, tá vendo? E agora, olha, tá vendo? Agora, eu vou encerrar nas minhas 3, aqui, ó. Eu vou encerrar nas minhas 3 correntes que eu subi, né? Pra fazer o primeiro conjuntinho. Aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira, eu vou encerrar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Ó. Com ponto baixíssimo, tá vendo? Então, encerrei assim. Tá vendo? Meu deu super certo pra eu encerrar, ó, depois de um conjuntinho, um ponto baixo, encerrar no próximo ponto baixo da base. Então, deu super certo. Aqui, eu já vou cortar meu fio. Ó, vou deixar um pedacinho, né? Olha, para acabamento. Eu corto meu fio. Como eu disse, esse tapete aqui é para a minha filha. Como ela fez aniversário, eu fiz, né? Olha só, eu mesma fiz para dar de presente, né? Ali pro quarto dela. Então, aqui eu puxo meu fio aqui atrás, ó. Vou puxar meu fio aqui. E aí, você vai esconder seu fio. Como é um fio bem grosso, olha, a gente pode puxar assim, ó. Tá vendo? Vai puxando ele aqui pelo, ó, com a agulha de crochê mesmo, ó. Vai puxando ele aqui e vai escondendo, ó. No meio, tá vendo? E vai escondendo ele aqui, ó. É só ir puxando e escondendo, tá, gente? Ó, agora eu vou puxar pra baixo. Aqui, ó. Tá vendo? Ele vai escondendo, olha. Vai escondendo. Aí, você escolhe um lugar onde você quer encerrar. Eu vou encerrar aqui, ó. Escolhe um lugar, ó. E aqui eu vou dar um nozinho. Como o meu já tá cheio de nozinho, eu dou um nozinho. Aí, se você quiser pra vender, né? Se não quiser dar nó, quando você puxar aqui, você abre assim por dentro, faz uns pontinhos e esconde, tá? Todo o seu fio. E aqui eu faço assim, ó. Olha, pronto. Eu vou falar pra você só aqui quanto ficou de largura e de comprimento. Então, ó, esse meu tapete, ele ficou de comprimento, de uma ponta a outra do acabamento, ele ficou de 88 centímetros de comprimento, tá? Ó, 88, tá? E de largura, que é assim, ó, de largura, ele ficou de, ó, de uma ponta a outra. É claro que tem umas pontas que ficam maior, outras menor, mas aproximadamente, ó, de 47 de, tá vendo? 47 de largura, tá? Então, é um tamanho ideal. Você encerra a sexta carreira com o acabamento, então ele já vai dar um tamanho ideal, sabe? Aí vai depender também da sua tira de malha. Que aquelas que a gente compra, eu não sei se todas têm a mesma espessura,
né? Eu já vi os rolos lá, os novelos. Pode ser que uma vai ser mais grossa, outra vai ser mais fina, né? Então, aí vai depender do seu tiro de malha, o quanto que você vai gastar para você colocar o seu valor, né? Você mesmo soma pelo preço que você vai comprar, seja no quilo ou no rolo, e quanto que você gastou o seu tempo para você colocar o seu preço, tá bom? Se você vai fazer para vender. Se você vai fazer para presentear, né? Aí já é diferente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E que você comente, deixe seu like. Eu vou colocar ele no chão só para vocês verem como que fica no chão. Aqui eu gosto de mostrar, né? Vou colocar aqui em cima dos fios mesmo, no chão, para que vocês vejam. Vou até tirar essa cadeira, olha, para vocês verem como que fica no chão, pessoal. Olha só, fica dessa forma. Olha que lindo. Tá cheio de fio aqui por causa do extensão, mas fica dessa forma, pessoal. Olha só que lindo. Então é isso aí. Um abração e até o próximo vídeo.